Gênesis capítulo de número 4. Meus irmãos, hoje começamos uma nova série de mensagens. Esse tema aí, que às vezes espanta: pecado. Estamos em guerra. Meus irmãos, um dia desses, eu li uma reportagem sobre um pastor midiático dos Estados Unidos, uma igreja com milhares de membros, milhares mesmo. E ele é conhecido como um dos pastores da moda, um pastor famoso pelo sermão de autoajuda, que flerta também com a teologia da prosperidade também. E foi perguntado para ele sobre o tema pecado, e ele disse que não gosta de pregar sobre isso, não gosta de pregar sobre o pecado, porque acha que as pessoas não gostam de ouvir isso. É impossível você pregar sobre o cerne do evangelho, que é o arrependimento, sem falar de pecado. Se a igreja não prega sobre o pecado, ela não prega o evangelho. De alguma forma, para que eu fale de arrependimento, eu parto do princípio da depravação total, da queda que nos condenou. Se eu não prego sobre isso, eu não sei que tipo de evangelho está sendo pregado. Então fique atento sobre isso. O tema talvez não seja agradável, mas ele é necessário, ele é vital, ele é bíblico. Então, está aí, pecado, estamos em guerra, mas é bom logo advertir que o objetivo da série não é lançar holofotes sobre o pecado humano, não é esse. A lei cumpre esse papel com excelência divina, fala muito bem e expõe bastante o nosso pecado. Para isso existem as escrituras, existe a lei. O nosso objetivo aqui é, com base em reflexões sobre a queda do homem e seus desdobramentos, municiar a igreja de armas espirituais e armas racionais de ataque e de defesa e prevenção contra esse mal que nos afasta do Senhor, chamado pecado. Teremos esta noite uma jornada aí de 8 passos ou 8 lições que nós podemos extrair da história do primeiro homicídio registrado nas escrituras, que está em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16, o texto é longo, mas não dá para a gente encurtar essa perícope, nós vamos ter que ver todo o texto. Eu peço a atenção de vocês, para que a gente cumpra todo o decorrer da nossa caminhada com excelência e aprendizado, e possa absorver tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar esta noite. Então, abra a tua Bíblia por gentileza aí, Gênesis capítulo 4, acredito que não há dificuldade para encontrar Gênesis, né? Muito bem. Quero ver se você acha Obadias rapidão. Abacuque, Naum, Oséias, Filemon. Uma vez eu falei, em Filemon, o irmão estava procurando no Antigo Testamento. Temos que ter intimidade com os livros da Bíblia, hein? Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 16, diz assim a santa palavra do Senhor, escute com atenção, com reverência. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou de agrado Abel e sua oferta, mas, muda para mim, versículo 5, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso se enfureceu o seu rosto e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito?
Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor, tu que é Deus de graça, de poder e de misericórdia. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, pela liberdade de poder ler, ouvir e pregar o teu evangelho. Obrigado por estar aqui, Senhor, na tua presença, direcionados, ó Deus, pela tua santa palavra. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a Escritura seja clara ao nosso entendimento e ao nosso coração. Caia em solo fértil esta noite, seja aqui neste lugar, seja onde a tua palavra alcançar, aqueles que estão nos assistindo neste momento nas suas casas, em nome de Jesus, que seja uma boa semente em boa terra, para a glória do teu santo nome, te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos, amém, amém. Meus irmãos, eu gosto muito de cinema, e tem um filme chamado Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino, gosto muito desse diretor, e ele conta a história, Bastardos Inglórios, depois você assiste se quiser, ele conta a história de um grupo especializado em exterminar nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Essa equipe ela é liderada pelo personagem vivido pelo Brad Pitt, e agia em sigilo e matava com um prazer e um certo sarcasmo e até uma dose de humor o máximo possível de alemães do exército de Hitler. Sem dar detalhes aí sobre o filme, para não dar spoiler para quem deseja assistir depois, os bastardos, eles às vezes deixavam um ou outro nazista vivo para contar a história. Geralmente era para levar algum recado para o comandante, ou se possível até mesmo levar algum recado para o próprio Hitler, mas deixar o nazista vivo não parecia razoável para aquele grupo especializado em matar nazistas. Por quê? Porque ele poderia no futuro tirar a sua farda, tirar a sua identidade, viver com uma outra identidade talvez, viver anonimamente, como se nenhuma responsabilidade tivesse pelo genocídio causado aos judeus e a outros povos que os nazistas consideravam inferiores. Então, para evitar essa possibilidade aí de anonimato do nazista que ele deixassem viver, eles encontraram uma solução. Qual era? Deixar uma marca irremovível, pelo menos, não facilmente, um sinal que fosse bem claro à sociedade que aquela pessoa era um nazista e, portanto, culpado dos crimes inerentes ao Holocausto. E a marca, meus irmãos, desenhada, entre aspas, aí, com um certo requinte de crueldade, era uma
suástica generosa, feita à faca, na testa de cada um dos nazistas que eram poupados pelos bastardos para a posteridade, né? A suástica, então, na testa era, portanto, uma marca de culpa, algo que por força humana jamais poderia ser removido. Esse detalhe aí desse filme de Bastardos Inglórios nos remete ao que o pecado fez com o ser humano no Gênesis, meus irmãos. A diferença é que a suástica na testa dos nazistas era uma marca, sobretudo para os homens, para que a sociedade visse. Já a marca do pecado, embora muitas vezes nós a externemos ela à sociedade, porque nós temos um talento especial de pecar e externar esse pecado, né? Mas ainda que o pecado possa ser externo, o sinal mais profundo da nossa culpa está impresso na nossa alma, no lugar onde só Deus consegue enxergar com a devida clareza. Daí o tema do nosso sermão de hoje, inspirado aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 16. Deus vê o pecado que não se vê. Mas a história de Caim e Abel, meus irmãos, volta um pouquinho aí, uma página aí para o capítulo 3. A história de Caim e Abel, ela não começa exatamente aqui no ponto que nós lemos ainda há pouco, mas em Gênesis capítulo 3, versículo 15 e versículo 16, acompanhe na tua Bíblia. Perdoe as engasgadas, porque minha garganta não está muito legal hoje. Então a história de Caim e Abel começa aqui, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim, ó: porém inimizade, isso aqui é Deus falando com o diabo, tá? Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, Deus declara: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então veja que o versículo 15 é chamado, meus irmãos, pelos estudiosos de o primeiro evangelho. Pois é a primeira vez que nós vemos uma promessa de redenção registrada nas Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E a gente vê aqui pelo texto que após a queda, Deus revela que da mulher nasceria aquele que iria ferir a cabeça da serpente, um símbolo aí da vitória do Messias contra o diabo e também da redenção daqueles que crescem nessa promessa. Numa outra esfera estarão aqueles que mediante o pecado que condena todas as pessoas, amarão a si mesmos e ao mundo muito mais do que amarão a Deus. Então veja que há uma divisão na humanidade, né? A partir daí, nós podemos afirmar que passou a haver uma certa expectativa pelo primeiro descendente de Eva, não é verdade? Deus fala que ela vai ter dores no parto, mas que do descendente do seu ventre virá aquele que vai ferir a cabeça da serpente. Então, podemos dizer que houve então, a partir daí, uma expectativa sobre o primeiro descendente do primeiro casal. Seria ele, este Messias? Será que é deste primeiro nascimento que Deus está falando aqui? Nosso texto de hoje conta o que houve com este primogênito, então, do primeiro casal, chamado Caim, e também com o seu irmão Abel. Entrando agora no nosso texto aqui, propriamente dito, meus irmãos, nós veremos que ele começa com um realce da dependência que os seres humanos têm de Deus desde o início. Olha o que diz o versículo 1, versículo 2, acompanha na tua Bíblia. Se você não tem a NVI, a nova versão internacional, está aqui projetada, tá? Mas você pode acompanhar na sua versão. Esses dois primeiros versículos, eles trazem um realce para uma dependência que existe do ser humano desde o início. Versículo 1, versículo 2, diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim.
Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Vamos entender que dependência é essa aqui que o texto trata, tá? Por uma questão de lógica, muitos estudiosos entendem que Eva e Adão esperavam, com o nascimento do primeiro filho, como falamos, estar diante daquele descendente prometido lá em Gênesis capítulo 15, ou aquele que reverteria os efeitos devastadores da queda, que havia acontecido ali. Mas, ao contrário do esperado, veio Caim, o filho que selaria uma inimizade perpétua com Deus. Então veja que Deus não age conforme muitas vezes as nossas expectativas, Então o texto mostra que uma frase de Eva, que externa exatamente o peso da dependência que o ser humano tem do Senhor. A frase diz: com o auxílio do Senhor, eu tive um filho homem. Então, ou seja, foi preciso auxílio de Deus para que a mulher desse à luz. E nós vimos lá em Gênesis capítulo 16 que o parto seria uma experiência dolorosa, porém marcada de um momento de extrema felicidade. Quem é mãe sabe, quem é pai também sabe que esse momento é especial. Cristo vai usar a ilustração de uma gestante para prenunciar aquele sentimento de tristeza, um sentimento contraditório até, que os discípulos iriam sentir na sua morte. Escuta, João capítulo 16, versículo 21 e 22, diz assim, Cristo falando: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês, ele diz. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Então veja o contraste aí, Tornando a olhar para Gênesis 4 agora, meus irmãos, fica aqui comigo, tá? Fica aqui comigo. Tornando a olhar para Gênesis 4, Eva reconhece que, apesar da dor, Deus lhe havia concedido um dom precioso, o dom de ser mãe. E ela reconhece também que veio do Senhor o auxílio para que ela tivesse condições de suportar as dores do parto. Agora veja, a mulher que havia sido gerada a partir do homem, agora se tornaria o instrumento do Senhor para o nascimento do homem, Homem e mulher, meus irmãos, dependem um do outro, não existe uma hierarquia de importância, a submissão não trata disso. Homem e mulher dependem um do outro, e ambos são dependentes de Deus. Na origem, meus irmãos, e ainda hoje, seres humanos devem a sua existência ao Senhor. Mas aí, eis uma verdade difícil de engolir pelos incrédulos. Do alto da sua arrogância, descrentes, eles não admitem ser dependentes de um Deus que não significa nada para eles. Não dá. Mas não vamos perder tempo aqui com o que pensam os incrédulos em relação a isso. Vamos olhar para a gente, vamos olhar para nós. Que tal olharmos para nós mesmos? Meus irmãos, nós temos uma natureza inclinada para o pecado, e esse texto trata de algo que nos incomoda profundamente, desde sempre nos incomodou, por isso nós caímos. Nós temos uma inclinação natural para o pecado da autossuficiência. Não foi à toa que o diabo usou esse artifício para tentar o homem a desobedecer. Comer o fruto ali, meus irmãos, representava um passaporte para uma independência, para uma autossuficiência, para não ter que dar satisfação das suas vidas a ninguém. E é claro que nós estamos falando aqui, meus irmãos, de uma visão embaçada do homem, uma visão carnal, tentada a desobedecer, porque Deus não era esse carrasco que foi vendido pelo diabo e que convenceu, que tentou
o homem a desobedecer. Ao contrário. Então, quando nós olhamos para o texto e vemos Eva reconhecendo que precisou do auxílio do Senhor para ter o seu filho, ela vê Deus dando a ela um dom, uma dádiva de ser mãe, mas ela percebe que ela depende do Senhor. E quando nós olhamos isso, nós podemos contemplar aí, meus irmãos, um sinal de graça, um sinal de regeneração, como fruto do arrependimento, atitude que nós não veremos em Caim. No versículo 2, nós vemos que após Caim e Abel nascerem, foram dadas a eles ocupações, né? Caim cuidava do solo, do terreno que Deus deu para o seu pai, e Abel cuidava dos rebanhos. Do fruto dos seus trabalhos vieram as ofertas ao Senhor. Todavia, meus irmãos, a oferta de um foi agradável a Deus e a do outro não. O que provocou, é importante que a gente entenda, o que provocou a aceitação e a rejeição do Senhor, respectivamente, não foi um problema material, mas um problema de fé. O nosso segundo passo hoje aí no texto mostra que sem fé, meus irmãos, não é possível agradar a Deus. Olha o que diz versículos 3 e 4 e a parte A do versículo 5. Parte. Faltou o Azinho bem ali, mas tem um Azinho depois do 5. Tem que ter. Diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do seu rebanho, as primícias. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Até aí. Importantes pontos a considerar aqui, meus irmãos. Primeiro, o texto revela claramente aí que havia se passado um longo tempo entre o versículo 1 e o versículo 3. Versículo 1, eles eram bebês, haviam nascido. Versículo 3, eles já haviam crescidos. Haviam designado a eles profissões, eles já tinham ocupações, e certamente não eram os únicos seres humanos na terra, e Caim e Abel, e Adão e Eva. Logicamente que pelo tempo passado aí, haviam muitos, eu posso citar sem medo de estar ferindo as escrituras, muitos irmãs e irmãos. Por quê? Porque Deus havia dado uma ordem para que eles fossem férteis, e Deus assim os fez. Férteis, e para que se multiplicassem. Então houve aí esse tempo aí, esse espaço temporal entre o versículo 1 e o versículo 3, importante saber disso. Segundo, o texto de Gênesis, meus irmãos, não registra Deus ordenando ofertas, sobre qualquer tipo, não veremos isso. Logo, é correto presumir que a oferta de Caim e a oferta de Abel foi um gesto de gratidão, espontâneo, a menos que uma ordem de Deus sobre sacrifícios, sobre ofertas, num outro sentido, não tivesse sido registrada por Moisés, mas seria muito estranho, ainda mais se tratando de algo tão importante. Terceiro ponto, alguns estudiosos entendem que a ausência do sangue foi a razão de Deus não ter se agradado de Caim e da sua oferta. Aonde que eles encontram fundamento para isso? No fato de o Senhor ter sacrificado um animal. Nós falamos sobre isso, mas num contexto completamente diferente relacionado com a Páscoa, tá? Agora o contexto é outro. Então, esses estudiosos que entendem que a ausência de sangue foi o que não agradou a Deus, eles fundamentam isso no fato do Senhor ter matado um animal e coberto a nudez de Adão e Eva com a pele daquele animal, provavelmente coberta ainda de sangue ali, suja de sangue aquela pele. Ok? Todavia, meus irmãos, nós não podemos afirmar isso. Não dá para a gente afirmar categoricamente que foi essa questão aí. E eu, pessoalmente, eu fico com a visão dos estudiosos que não vê relação direta entre uma coisa e outra aí, porque não está explícito, tá? Não está dito. E aí a gente fortalece esse entendimento, entendendo que o texto mostra que as ofertas de Caim, elas não são descritas como um pagamento pelo pecado. Então, pagamento pelo pecado exigia o sacrifício do sangue.
mas a oferta aqui não fala sobre isso, certo? Entenda isso, muito menos era um momento de purificação ali. Desse tipo de prática não havia sido instituído ainda pelo Senhor. Então a palavra hebraica, e quando você vai na etimologia do termo que é usado para ofertas, parece indicar muito mais um ato de gratidão a Deus ali, e não uma compensação por uma dívida. Então, a gente considera que os irmãos tinham uma ocupação, logo era apropriado que Caim trouxesse como oferta o fruto da terra, era essa a profissão dele, ele cuidava da terra, ok? E assim como Abel cuidava do rebanho. Logo, o importante aqui, meus irmãos, o importante aqui nesse texto é considerar que o problema não estava na oferta em si, mas no ofertante. Esse princípio vale até hoje. O problema não estava na oferta, o problema estava em quem ofertava. O texto vai nos revelar claramente a seguir, a partir mais dos próximos versículos, vamos ver que o problema estava no coração de Caim, não no fruto que ele ofertou para Deus. Meus queridos, mesmo após instituída a lei do Senhor aos israelitas, sempre foi o que estava implícito na intenção do ofertante, que dava valor moral ao que estava sendo ofertado, sempre foi. Tanto que chegaria a um ponto em que o nível de pecado seria tamanho que somente o único e perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus seria aceitável perante o Senhor para a redenção do seu povo. Em outras palavras, meus irmãos, o texto de Gênesis nos ensina, e aí vale para nós a gente refletir, que a oferta, ela precisa ser uma extensão do ofertante. Por exemplo, uma canção lindamente cantada, meus irmãos, pode ser a canção mais linda, mais bem executada, mais bem cantada e tocada, ela não vale nada para Deus, se não houver fé no coração de quem está louvando. O mesmo vale para a gratidão expressada nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, ou quando nós ofertamos os nossos talentos à comunidade na qual nós servimos. Vale para todo tipo de oferta. A oferta de Abel, meus irmãos, não era necessariamente superior à de Caim. Há muitos que falam sobre isso, mas não era o caso, não é esse o ponto. Ambas pareciam ser ofertas de gratidão e apropriadas, de acordo com a profissão de cada um. Ao longo do Antigo Testamento, meus irmãos, nós veremos Deus aceitando de bom grado ofertas de cereais, de frutas e também de animais. Não é esse o ponto. A compreensão mais lógica desse texto, meus queridos, é que Deus se agradou da oferta de Abel, porque ela foi feita em um ato de fé verdadeira. Esse é o ponto. O autor de Hebreus vai lançar luz sobre essa verdade aqui, quando ele inclui Abel na lista dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, vou ler, versículos 4 e 5. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim, pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala, ou seja, ainda vive. Sem fé é impossível, acho que esse versículo é o 6, se não me engano, não sei se eu pulei um aqui, deixa eu checar, pronto, Hebreus capítulo 11, esse versículo é o 6, tá? Versículo 4, versículo 6 agora. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meus irmãos, como nós temos dado as nossas ofertas para o Senhor? Como nós temos dado as nossas ofertas para o Senhor? Eis a pergunta aí que deve nos incomodar daqui por diante, durante toda a pregação aqui. Então a gente segue adiante aqui no texto, veremos que o atentado contra a vida de Abel não foi um pecado isolado, meus irmãos. Aí tem uma sequência de pecados que consumiam já o coração de Caim. Podemos afirmar até que a oferta de Caim ela já estava contaminada, já havia algo pecaminoso na oferta.
aquilo que desagradou ao Senhor. Por quê? Porque Deus pode ver o pecado que não se pode ver. No íntimo de Caim já crescia uma semente raivosa, né? Contaminada pela inveja, meus irmãos. Um coração contaminado pela raiva, pela inveja, pecados da ira e da inveja. Estou tentando mudar aqui, mas não está indo. Olha o que diz o versículo 5, parte B. Não. Versículo 5, parte B e versículo 6. Pecados da ira e da inveja, o texto nos mostra. Diz assim: por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. A gente está vindo do texto que Deus não se agradou da oferta dele, né? Versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? O texto não diz como é que Deus externou o seu desagrado pela oferta de Caim. Não dá para a gente ficar especulando. O termo hebraico aqui utilizado indica literalmente que Deus, esse não se agradou, é que Deus não olhou para Caim, mas olhou para Abel. Ou seja, ele deu atenção a Abel e não deu nenhuma atenção para Caim. Alguns estudiosos sugerem que a linguagem usada aqui no texto indicam que as ofertas, elas eram acompanhadas por pedidos em oração. Então, a gente pode supor que Abel tenha sido atendido na sua oração e Caim não foi atendido, e daí o motivo da decepção do irmão, né? O fato que levou ele a mudar o seu semblante, mudou o seu rosto, porque Deus não se agradou da sua oferta e se agradou da oferta do seu irmão. Meus irmãos, meus queridos, o ser humano, desde a queda, sempre se mostrou lastimável, né, em suas atitudes. Muitas vezes nós nos revelamos incapazes de nos alegrar com a bênção do outro, né? Ficamos com inveja, com raiva, porque Deus abençoou o meu irmão e não me abençoou. Ouviu a oração dele, não ouviu a minha oração. Dá para a gente se identificar aqui um pouco, não? Embora o texto vai mostrar que a ira ela é descarregada sobre o irmão, né, sobre Abel, era a Deus que Caim estava direcionando a sua decepção, a sua raiva. No fundo, ele estava aí culpando Deus pelo seu próprio fracasso como adorador. É o que às vezes nós fazemos. Aí Deus vai dar uma resposta, e a resposta que ele dá ao descontentamento de Caim, ela vem na forma de uma pergunta. Ele fala: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Caim aqui, meus irmãos, havia cometido o mesmo erro para o qual igrejas mal fundamentadas nas Escrituras levam pessoas a cometer: o de acreditar que Deus pode ser influenciado por nossas ofertas. Caim cometeu esse erro, mesmo erro que igrejas não bíblicas cometem e levam pessoas a cometer. Oferta que o Senhor vai te abençoar, dá teu dízimo que Ele vai te dar em dobro, não sei o que, faz a campanha tal que Deus vai te ouvir. Mais antibíblico impossível, né? Mas Caim caiu nesse erro bem aí. Meus irmãos, o que moveu a atenção de Deus para a oferta de Abel foi a sua fé e não o sacrifício em si. Caim tinha no seu coração algo que só Deus podia ver. Deus vê o pecado que não se vê. Rememorando aí o nosso tema central. Esse princípio, meus irmãos, ele vale para todos nós, todos aqueles que cultivam pecados secretos e pensam que ofertas, sacrifícios poderão compensá-los diante do Senhor. Obedecer a sua palavra vale mais do que sacrificar, ensina as Escrituras, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22.
coração de Caim estava contaminado e aí ele incorre num dos piores erros que o ser humano pode cometer, que é o de ignorar a advertência do Senhor. O erro de ignorar a Deus, meus irmãos. Olha o que diz o versículo 7: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Esse versículo ele requer atenção, porque ele pode levar a umas interpretações equivocadas, tá, meus irmãos? Então fica atento. Ó, por exemplo, essa primeira frase aí: se você fizer o bem, não será aceito, pode dar uma impressão, sugerir que a atitude de fazer o bem em si pode dar algum crédito do homem perante Deus. Tem até um pastor que gosta de dizer que tem crédito com Deus e tal. Loucura, antibíblico. Então, esse primeiro versículo pode sugerir isso, né? Se você fizer o bem, você não vai, né, ser aceito? Negativo. Basta a gente continuar. Basta a gente continuar. A continuidade do versículo, meus irmãos, assim como toda a narrativa do capítulo 4 aqui, se trata de uma advertência contra o pecado, bem como as suas consequências. Ou seja, o tema central aqui não é a alegria de Deus com as nossas ofertas. Na segunda parte do versículo aí, nós veremos então a clara advertência do Senhor a Caim. É como que ele diz, parafraseando aí: se você não atentar para o mal que está crescendo aí no seu coração, para não resistir a esse mal, esse pecado vai te dominar, e algo terrível vai acontecer. E aí Caim comete aquele erro que muitas vezes nós cometemos rotineiramente até, ele ignora a advertência de Deus e de fato algo terrível acontece. E aí nós somos levados a pensar que o algo terrível que aconteceu foi para Abel, né? Foi para Abel. De fato, algo triste acontece na vida dele. Ele foi assassinado de forma brutal. A sua morte certamente causou muito pesar para os seus pais, para os seus irmãos. Não dá para discutir isso. Mas, meus queridos, a maior tragédia recairia sobre Caim. Sobre Caim. Nesse ponto aqui do texto, nós vemos a lição central que nós precisamos absorver. Deus ensina que o pecado é como um animal sorrateiro que está à porta ali, pronto para avançar sobre a sua vítima. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele vai ilustrar a presença do diabo como a presença de um leão que ruge ali, à espreita, preparado para dominar a sua presa. Mas aí ele vai e diz em seguida para os seus ouvintes, para os seus leitores lá, o apóstolo Pedro, ele diz que eles precisam resistir firmes na fé, na fé. Em Gênesis, meus irmãos, nós vemos o Senhor advertindo que a tentação, ela está onde? Ela está perto, ela está à porta. E esse poder que é dominador, é maligno, ele não tem parte com o Senhor, ele não tem parte com Deus, mas com um adversário que pretende dominar e distanciar o ser humano da graça de Deus. E aqui nós devemos tomar para nós duas lições fundamentais. Primeira, jamais ignorarmos uma advertência do Senhor, jamais. E não confundamos aí a advertência do Senhor com palavras vindas de homens, aquelas supostas palavras proféticas, muitas delas sem nenhum embasamento escriturístico, né? As advertências do Senhor para o seu povo já estão escritas nessa palavra que está bem aí na tua mão. Segundo, jamais subestimar a força do pecado. Nossa carne, meus irmãos, é tentada todos os dias, mas é em Cristo e no Espírito Santo que habita naqueles que creem, nós podemos dominar a tentação que está sempre à porta, em Cristo.
Anota aí, ou então decora. Romanos capítulo 8, versículo 6. A mentalidade da carne, ela é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Aleluia. Como já sabemos, meus irmãos, Caim incorre no erro grave de ignorar a Deus, e a consequência é trágica. Ele vai cometer um pecado contra a vida. Versículo 8 diz: disse porém Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Ao desprezar a Deus, ignorar sua advertência, Caim apenas concretiza o que já estava no seu coração. E com esse ato contra a vida de Abel, Caim, ele faz um ato contra a soberania de Deus, que é o dono da vida. Com esse ato, Caim está personificando a divisão que existe entre a humanidade, meus irmãos. Aqueles que terão a graça de Deus sobre eles e aqueles que se aliam à descendência da serpente, conforme nós lemos ainda há pouco em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O apóstolo João, recorro a ele novamente aqui ao advertir os leitores, não, antes foi Pedro, agora João, ao advertir os leitores da sua primeira carta, ele recorre aqui ao princípio bíblico que está em Gênesis capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, apóstolo João, 1 João 3, versículo 12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Mais límpido, impossível, meus irmãos? O texto é claro e as consequências do pecado também são claríssimas. Caim havia usurpado, pecado de usurpar a soberania de Deus sobre a vida. Só que ele não fez isso sem antes ser advertido. Ele não comete o assassinato sem antes receber a orientação do Senhor, receber o alerta de Deus. Ele recebe o alerta e mesmo assim se deixa dominar pelo pecado. O pecado da ira, o pecado da inveja, o pecado da falta de fé, o pecado de ignorar o que o Senhor estava falando para ele. Ele é a personificação do homem escravizado e condenado pelo pecado. Nós nascemos assim, meus irmãos, desse jeito aí. Nós nascemos mortos em pecados. Mas em Jesus, Deus nos adverte que existe um caminho. Aleluia. Muitos vão seguir as suas vidas ignorando a advertência do Senhor. Já outros ouvirão. E ao tempo certo, ao tempo do Senhor, vão receber a redenção, serão chamados e ouvirão o chamado irresistível da graça de Deus. Aleluia. A sequência do texto mostra desdobramentos aí na vida de alguém dominado pelo pecado, entre os quais aí pecado da mentira, pecado descaso com o próximo. Olha o que diz o versículo 9, parte A, primeira parte do versículo 10. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Até aí. Aqui Deus segue suscitando respostas por meio de perguntas, O Senhor se vale da mesma maneira aqui que ele estava aplicando com Caim. Ele aplicou da mesma fórmula com Adão e Eva, quando eles pecaram. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 11, nós vemos Deus perguntando para Adão: onde está você, Adão? Aí Adão responde: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus pergunta de novo: quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual lhe proibi comer? É lógico, meus irmãos, que um Deus onisciente não precisa fazer perguntas, É claro, essa maneira de agir, chamada na teologia de antropomorfismo, quando Deus age como se ele tivesse características humanas, Mas essa maneira de agir nada mais é do que o Senhor confrontando o homem com o seu pecado. Deus esperava ouvir de Adão uma confissão,
uma atitude de arrependimento diante da desobediência que ele cometera, Adão e Eva. Ele fez a mesma coisa com Caim aqui. Onde está Abel? Pergunta o Senhor. A pergunta, claro, é retórica, né? Para um Deus que é onisciente. Ele questiona Caim para dar oportunidade para Caim de confessar o seu pecado. Aí você pensa no seu nome e acrescenta no final da pergunta: onde está você, Cabalau? Deus dando oportunidade para que a gente confesse o nosso pecado. E aí Caim, o que é que ele faz? Ele não apenas mente, como ele é sarcástico na resposta, né? Eu não sei dele. Sou eu, por acaso, aí o responsável por meu irmão? Ele já havia cometido o crime, meus irmãos. Caim sabia muito bem onde Abel estava. Mas a pergunta feita a Caim, ela deve ecoar sobre nós, meus irmãos, como um alerta, que diz assim: nós não podemos esperar o perdão de Deus se nós não nos sentirmos responsáveis pelo nosso irmão. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Porque como você pode odiar o seu irmão que você vê e amar a Deus que você não vê? Ou como pode não amar o teu irmão que você vê e amar a Deus que você não pode ver? Então essa pergunta deve ecoar, porque nós sim somos responsáveis pelos nossos irmãos. Um segundo ponto de aplicação do texto aqui para a nossa vida é que nós não podemos mentir para Deus. Nós podemos até mentir para as pessoas, nós podemos até mesmo acreditar nas nossas mentiras, mas não podemos mentir para Deus. Esse texto aqui está advertindo o óbvio, né? Mas é um óbvio que às vezes nós fingimos que não se conhecemos, né? Fingimento, né? Quem não sabe que a gente não pode mentir para Deus? Então por que a gente mente? Né? O texto está falando de algo óbvio, mas por quê? Meus irmãos, porque infelizmente nos importa mais parecer corretos aos olhos dos homens do que aos olhos de Deus. Síndrome de Caim. Enquanto apenas Deus souber do nosso erro, nós seguimos em frente com o pecado, abraçados com ele, de mão dadas com ele, acomodados com ele. A verdade, meus queridos, muitos de nós, crentes, só procuram consertar o erro quando são descobertos pelas pessoas. Não podemos agir assim. Não devemos agir assim. Falta de advertência não é. O que nos falta, meus irmãos, é levarmos mais a sério o que nos diz o Senhor. Levarmos mais a sério a sua palavra e não cometermos o mesmo erro de Caim, que ignorou a advertência que ele recebeu. Resultado, nós veremos aí adiante, né? Diante no texto que veremos são as consequências, né, do pecado. Versículo 10, parte B até o 12 diz: escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Deus usa uma metáfora aqui para deixar bem claro que ele sabia muito bem o que Caim havia feito. E aí ele usa uma metáfora da terra aqui, dizendo que a terra abriu a boca para receber o sangue de Abel, derramado por Caim, uma referência aqui da cova que Caim abriu para enterrar o corpo do seu irmão. Quando amaldiçoa Caim, meus irmãos, o Senhor está dizendo que a graça salvadora não mais estará sobre ele, e essa é a pior tragédia da sua vida.
O castigo que lhe é atribuído a seguir é um desdobramento natural aqui, é uma consequência de seus atos, desde a falta de fé, a ira, a inveja, o fato de ter usurpado a soberania de Deus, ignorado a Deus, em vez de ter voltado ao Senhor, até chegar a atentar contra a vida do seu irmão. Tudo é consequência que vem a partir daí. Para um agricultor, meus irmãos, como Caim, veja a penalidade. Ele era um homem que cultivava a terra. Deus o havia condenado a ser um fugitivo, errante. A terra não mais daria o fruto para ele. Ele era um agricultor, foi penalizado a ser uma pessoa errante, não poderia mais cultivar a terra. Mas, meus irmãos, essa tragédia aí seria muito menor do que estar afastado de Deus. Caim é a figura daqueles que, infelizmente, não darão ouvidos ao que diz o Senhor. Que não sejamos assim, que não sejamos assim. Sim, meus irmãos, o pecado deixa a sua marca na vida do homem, e essa marca pode ser eterna. O pecado deixa a sua marca. Agora, até o final do texto, 13 até o 16 diz: disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que visse, alguém que viesse, a encontrá-lo, o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, que significa errante, a leste do Éden. Versículo 13 aqui, meus irmãos, revela que o castigo perturbava Caim muito mais do que o pecado. Na verdade, o pecado não perturbava. Ele estava incomodado, ele estava perturbado com o seu castigo. Não vemos nele aqui, meus irmãos, a menor menção de arrependimento. A gente vê queixa contra o Senhor, porque ele estava recebendo a reprimenda. Augusto Nicodemos, ele brinca em sua série sobre Gênesis, dizendo que Caim foi o patrono dos crentes mimizentos, porque o que é? Aquele que sabe que errou, feio, mas em vez de reconhecer o erro, de aceitar com alegria a exortação, fica reclamando do pastor, reclamando da igreja, muda de igreja. Pois é, Caim é o patrono desses aí, reclamando, do que ele estava recebendo do Senhor. Caim se dirige ao Senhor ali se vitimizando, com autopiedade, em vez de se arrepender do seu pecado contra Deus e contra o seu irmão. Interessante é que ele teme a exposição pública, mas não se importava com a exposição a Deus, Ele se preocupava em estar exposto aos homens, a sua exposição perante o Senhor. Ele teme ser morto pelos homens, mas não temia a Deus. Apesar de tudo, meus irmãos, a graça e a misericórdia comuns de Deus, ela é tamanha, que Ele ouve as lamúrias de Caim e poupa a sua vida, aqui na terra, claro, aqui na terra. O texto diz que Deus coloca um sinal de proteção em Caim, uma marca para protegê-lo contra a vingança dos homens. O texto hebraico não vai indicar como seria esse sinal aqui, nem a gente deve perder tempo, mas possivelmente remete a uma coisa, a uma marca externa, algo de alguma forma identificava que ele tinha a proteção de Deus. A lição que a palavra nos deixa aqui, meus irmãos, é que Deus, primeiramente, condena atos de vingança. Ele não permite que os familiares de Caim o matem pelo que ele havia feito com Abel.
Paulo vai recorrer a esse princípio quando ele ensina a igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versículo 19, ele diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aqui uma citação de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Na verdade, meus irmãos, Caim estava condenado a uma morte pior do que a morte física. Versículo 16, prenuncia aí o futuro eterno ao assassino que havia desprezado o arrependimento, havia ignorado a advertência divina. Versículo 16 diz: então Caim o que? Afastou-se da presença do Senhor, prenúncio do seu futuro eterno. Queria caminhar para concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: embora impedisse que ele fosse assassinado por seus irmãos mais novos, o sinal de Deus sobre Caim indicava sobretudo quem ele era: alguém condenado pelo pecado e afastado da presença de Deus. É isso que o pecado no Éden deixou na vida da humanidade. E aí eu recorro novamente ao filme, Bastardos Inglórios, Aqueles nazistas poupados da morte, eles podiam mentir para a sociedade, eles podiam tirar a sua farda, viajar para um outro país. Dizem que teve até um que veio aqui para o Brasil, mudar a identidade, enfim, mas a cicatriz na testa deixada lá, a cena é meio chocante. Se você não gosta de cenas bizarras, não vá ver. A cicatriz deixada na testa deles, em forma ali de suástica, era a garantia de que essa culpa não passaria despercebida perante as pessoas. Que marcas nós queremos ter em nós, meus irmãos, perante as pessoas e sobretudo perante o Senhor? Queremos ter a marca de Caim, que ignorou a Deus, que cirou, que teve inveja, que matou? Ou queremos ter a marca de Abel, que ainda que tenha morrido, ele vive pela fé? Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ele ainda fala, ele ainda vive. Podemos considerar, meus irmãos, que a oferta de Caim, ela já trazia o DNA pecaminoso do ofertante, por isso que já desagradou ao Senhor. Havia algo implícito que apenas Deus podia ver, porque Deus vê o pecado que não se vê. Como lemos em 1 Samuel, 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está aparente, mas Deus vê o coração. Caim deu a graça oferecida por Deus, o pecado então toma o seu curso natural e conduz Caim à morte. Há um texto na epístola de Tiago, anota ou grava aí, que traduz com perfeição essa mensagem, essa verdade aí. Tiago capítulo 1, versículo 15, diz assim: então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Por fim, meus irmãos, precisamos reconhecer, e aí é importante, na figura de Abel, uma das figuras no Antigo Testamento do próprio Cristo, o inocente que foi morto, que a terra
recebe e cujo sangue derramado, no caso de Abel, parecia clamar por vingança, mas Deus, em sua infinita sabedoria e graça, tinha um plano. Primeiro, ensinar que somente a Ele cabe a vingança. Simboliza aí o juízo sobre os ímpios. Somente ao Deus cabe o juízo que condena os descrentes. 2, ensinar que o sangue inocente de Abel clama por vingança, e que se o sangue de Abel clama por vingança, o sangue do Messias derramado na cruz clama por perdão aos homens diante do Senhor. Aleluia. O pecado original, meus irmãos, pode ser uma marca que condena o homem, mas o sangue de Cristo é a marca da graça que alcançou reles pecadores como eu, como você. O sangue de Cristo é o sinal que nos livrou da condenação. Louvado seja o nome do Senhor por essa infinita graça que nos alcançou. Vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, Deus. Obrigado por tamanha graça que tu nos deste sem merecermos. Nos ajuda, Senhor, a não cometer os mesmos erros que muitas vezes cometemos, de mentir para ti, de achar que podemos esconder pecados de ti, de nos preocuparmos muito mais, Senhor, com o que os outros homens vão dizer, do que está exposto diante da tua santidade e achar que é normal, de ignorarmos a nossa falha como se não tivéssemos consequências espirituais do nosso pecado. Nos ajuda, Senhor, a não cometer o erro de ignorar as tuas advertências, quantas vezes feitas por meio da tua palavra, de pregação em pregação, quando estamos na igreja, saímos daqui e ignoramos a advertência do mesmo jeito que fez Caim. Nos ajuda, Senhor, a não sermos assim. Não podemos ser assim. Louvado seja o teu nome, porque tu tinhas um plano de redenção para miseráveis pecadores que nós somos, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra de fé, de exemplo de fé, de arrependimento, Senhor, nos alcance, nos incomode, nos modifique para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.